Glória a Deus, queridos, sejam bem-vindos à nova escola de excelência, amém? Eu quero começar essa escola chamando a sua atenção para o fato de que você nasceu para liderar. Fala para o irmão do lado, você nasceu para liderar. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz o seguinte: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Amados, todos nós fomos chamados para liderança. Todos nós fomos chamados para um propósito. Repita comigo, eu nasci para um propósito. E eu e você somos a soma de tudo que nós aprendemos e de todos aqueles que nos ensinaram. Repita comigo assim: eu sou a soma de tudo que eu aprendi daqueles que me ensinaram durante a vida. Então, tantos grandes pessoas como pequenas pessoas, ou pessoas com menos relevância, mas que te ensinaram, você é fruto disso. Mas nós nascemos com um potencial incrível para realizar tudo o que Deus espera que nós realizemos. Amados, quando você nasceu, Deus tinha um plano para a tua vida, amém? Salmos capítulo 139, versículo 16, diz algo muito interessante. Salmos 139, versículo 16. Diz assim: Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Fala para o irmão do lado, você nasceu com uma riqueza incrível. Amados, todos nós nascemos com uma riqueza incrível, e nem todos, infelizmente, nem todo mundo aproveita isso. E isso se tornou uma tragédia, porque eu tenho aprendi com o Dr. Miles Monroe, que o lugar mais rico do mundo, aliás, o lugar mais rico de uma cidade, não é um banco onde os tesouros estão ali depositados, mas são cemitérios. Porque quantos cemitérios estão com canções que não foram compostas, com livros que não foram escritos, porque as pessoas não conseguiram acessar a riqueza que havia dentro dela. Amados, quando eu aprendi isso, eu falei: eu não vou morrer cheio de coisas dentro de mim. E Jesus nos dá esse ensino, que quando ele entregou a vida dele naquela cruz, o que ele falou? Qual foi a palavra antes dele fechar os olhos? Não entendi. Então, amado, você não pode ser um candidato a contribuir que o cemitério da sua cidade fique cada vez mais rico, amém? Existem muitas pessoas que nasceram com dons incríveis, pessoas que nasceram para impactar uma geração, mas que olham para si e se consideram menos do que são. E aqui, para você entender isso, tem que fazer algumas perguntas, que vai estar escrito aí. Perguntas que você tem que fazer para poder entender a valiosidade que você tem. Primeiro, quem sou eu? Segundo, qual é a razão da minha existência? Quem eu sou? Qual é a razão da minha existência? Qual é o meu potencial? O que eu sou capaz de fazer? Qual é o critério que eu deveria usar para medir a minha capacidade? Quem define os padrões? Que processo eu devo usar para maximizar a minha capacidade? Quais são as minhas limitações? Amados, a maior tragédia na vida de uma pessoa é ver o potencial de alguém morrer sem ser tocado. É você ver uma pessoa cheia de talentos morrer e você dizer: cara, você não colocou para fora aquilo que te fazia diferente. Vocês estão aqui? E eu estou aqui hoje para te apertar e assim te mostrar que há dentro de você um potencial incrível que clama para vir para fora. Amados, tudo que Deus tem para nós está dentro de nós, amém? Só que não virá de qualquer forma para fora, você tem que ser apertado para isso. E eu vou fazer esse papel nessas próximas aulas, amém? Porque você é muito mais do que tudo aquilo que você já realizou até hoje. O maior problema de uma pessoa é quando ela coloca uma tampa chamada sucesso e diz: eu já fiz o suficiente, eu já fiz o que Deus me pediu. E quando você acha que fez, sempre Deus manda um profeta, pelo menos na minha vida, e ele diz assim: você acha que fez muito? Você nem começou a realizar. Amados, não limite o que Deus não limitou na sua vida, amém? Porque muita gente mede a sua vida pelos resultados, mas não observam que eles são mais do que os resultados.
Observe a vida de um homem que uma vez eu li a biografia dele, chamado Abraham Lincoln. A sua história é um dos exemplos mais dramáticos de um homem que luta para realizar, para libertar a riqueza do potencial que está preso dentro dele. Ele perdeu o emprego em 1832, ele foi eleito para a legislatura em 1834, mas sofreu com a morte da esposa no mesmo ano, sofreu com um ataque de nervos em 1836, foi derrotado na disputa da presidência da Câmara Legislativa em 1838, foi derrotado quando disputou a nomeação para o Congresso em 1843, foi eleito para o Congresso em 1846, foi rejeitado para a posição de administrador de terras públicas em 1849, foi derrotado para o Senado em 1854, derrotado na disputa para a nomeação para vice-presidente dos Estados Unidos em 1856, foi derrotado novamente para o Senado em 1858 e foi eleito presidente dos Estados Unidos em 1869. Ou seja, dá para entender que tudo foi criado com potencial e possui o princípio da semente. Guarda isso. Tudo que foi criado possui um princípio chamado princípio da... Não entendi. Semente. Em cada semente há uma árvore, em cada pássaro há um bando, em cada peixe há um cardume, em cada ovelha um rebanho, em cada vaca uma boiada, em cada moço um homem, em cada moça uma mulher, e em cada nação uma geração. Quando que a tragédia acontece? Quando uma árvore morre na semente, um homem morre sendo moço, uma mulher ainda sendo moça, e uma ideia quando ela morre na mente. Vocês estão aqui? Essa é uma tragédia, porque todos os homens nascem nesse mundo com um crédito ilimitado, mas são raros aqueles que extraem isso. Então, o que é potencial? Guarda aí. Potencial é 2 pontos, um em cima e um embaixo. Uma habilidade latente, um poder reservado, uma força não utilizada, um sucesso não alcançado, talentos escondidos e uma capacidade ainda não desenvolvida. Uma habilidade latente, um poder reservado, uma força não utilizada, um sucesso não alcançado, talentos escondidos e uma capacidade ainda não desenvolvida. Então, para você se aprofundar mais nesse assunto, eu sugiro a leitura de um livro, que está aí a capa, Compreendendo o Seu Potencial. Pô, pastor, eu quero aprender mais sobre o meu potencial. Está aí uma boa dica, hashtag fica a dica. Mas, para simplificar isso, vamos olhar um dos elementos mais poderosos da natureza. Fala comigo, a semente. Porque quando você observa uma semente, você não está vendo o fim dela, você está vendo o quê? O começo dela. Então entenda algo, queridos, na nossa vida, nada é instantâneo. Repita comigo, na minha vida, nada é instantâneo. Então, amados, eu sei que vocês estão escrevendo, mas olha para o irmão que está no teu lado e diz assim: nunca, jamais se acomode com aquilo que você tem. Talvez você esteja sendo bem sucedido em algo, mas nunca aceite o sucesso como um estilo de vida. Nunca aceite a realização como um fim. E eu estou falando em várias áreas. Quantos pastores de igrejas felizes da vida, porque chegaram a um número de 100 pessoas. Aí se a sua cidade tem 300 pessoas, tudo bem, um sucesso. 1/3 da cidade está na tua mão e você está cuidando. Mas se a tua cidade tem 300.000 pessoas, meu irmão, você não pode limitar aquilo que Deus quer fazer através da tua vida, concorda comigo? Quem está aqui diz amém. Então, o sucesso é apenas uma fase, e a realização é uma marca nesse processo. Uma vez, um grande sábio deu 2 papeizinhos para um rei e falou assim: no momento mais feliz da tua vida, abra um desses papéis. E no momento mais triste da tua vida, abra o segundo papel. Não abra antes. E esse rei guardou esse papel durante muitos anos. Um dia a filha dele casou. E casou com um cara bacana,
careca, que usava um óculos legal. E ele ficou muito feliz, porque não é sempre que se acha um genro como eu. E ele ficou muito feliz, o rei olhou e falou assim: cara, eu estou muito feliz. Tudo está dando certo na minha vida, meu reinado está prosperando, minha filha casou. E ele lembrou que o sábio havia dado o papelzinho para ele. O que ele fez? Ele chegou, foi lá onde ele guardava o papelzinho, abriu e estava escrito assim: fique calmo, isso vai passar. E aí ele guardou aquilo, e um dia o reinado, veio uma guerra naquele reinado, e alguns soldados estavam morrendo, e ele estava desesperado, porque ele estava perdendo a estabilidade do trono. E naquele momento ele lembrou que o sábio havia colocado um papelzinho na mão dele. Ele foi lá, pegou o segundo papelzinho, e quando ele abriu, estava escrito: fique calmo, isso também vai passar. Amados, Deus está sempre olhando para o que ainda não é visível. Amém? Então, tudo vai passar, queridos, e a semente está na tua mão, mas Deus está olhando aquilo que ainda não é visível. Tenta imaginar se Moisés tivesse morrido antes de ver a sarça ardente. Tenta imaginar se Paulo tivesse morrido antes de encontrar Jesus na estrada de Damasco. Se Abraão tivesse morrido antes de Isaac nascer. Imagina como seriam as páginas da nossa Bíblia. Queridos, olha para mim. O que o mundo teria perdido se você não nascesse? Hoje a minha esposa olhou para mim e falou assim: amor, se por acaso Deus resolvesse apagar esse mundo e começar tudo de novo e dissesse assim: eu vou começar a minha história de novo, ela falou: eu ia te pedir uma coisa, me procura de novo para casar comigo. Só que ela falou no contexto, porque ela se arrumou em 5 minutos. Quantas mulheres aqui conseguem se arrumar, tomar banho e se maquiar em 5 minutos? Glória a Deus. Que ela falou: você não vai arrumar outra mulher igual eu assim. O que o mundo teria perdido se não tivesse nascido, Viviane? Querido, fala para o irmão do lado: o que você é? Veio de Deus. Por quê? Porque o potencial de todo ser criado está relacionado à sua fonte. O potencial de todo ser criado está relacionado com a sua... De novo, o potencial de todo ser criado está relacionado com a sua... E aí eu repito o que a Bíblia diz, Salmo 139, versículo 16: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos alguns dias da minha vida. É isso que a Bíblia está falando? Todos os dias da minha vida. Meu querido, se alguém tivesse pego aquele carro De Volta para o Futuro e me encontrado em 1996, quando eu estava vindo para Curitiba, e eu ia nas igrejas aqui, aquelas senhoras do coque olhavam para mim e diziam: Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem uma grande obra na tua vida, fica firme, irmão. Se alguém tivesse vindo de um carro do futuro e tivesse chegado e falado assim: Biga, aliás, vão te chamar de Biga, porque na época me chamavam de Marcelo, Biga, você não tem noção do que vai acontecer na tua vida, e me mostrasse o que eu estou vivendo hoje, eu ia dizer: meu irmão, pega teu carro e volta para o futuro, porque isso é impossível. Só que isso já estava dentro de mim, eu só não sabia. Querido, se você, no final da escola de excelência, e para os pastores que vão fazer o seminário Coaching Training, até o final de semana, até domingo, meio-dia, eu quero te dizer o seguinte: vocês vão começar a abrir para algo muito forte que Deus vai começar a fazer. E um dia você vai olhar para trás e vai dizer: uau, eu nasci para isso, eu nasci para esse momento. Meu irmão, você é mais do que você fez até hoje. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então, quem eu sou, quem você é, está relacionado do lugar de onde você veio. Uma vez, enquanto eu estava pintando, um cliente quase me fez parar no meio do desenho. Estava fazendo um grafite e ele havia visto o meu álbum, o meu portfólio. E no meio do desenho, quem trabalha com desenho sabe que o desenho não está pronto, a pintura não está pronta, enquanto o artista não disser: está pronto. E eu sei que ele olhou e falou assim: cara, não é isso que eu vi no teu portfólio, pode parar, não quero mais. E eu tive que convencê-lo a deixar eu terminar o trabalho. Falei: cara, por favor, deixa eu terminar, e no final você emite uma opinião, porque eu não terminei ainda.
E quando eu terminei, ele não só me pagou, como me pagou sorrindo, dizendo: uau, era isso que eu queria. Querido, não discuta com um pintor ou com um escultor até que o trabalho não esteja completo. Então, amados, você é muito importante no processo da manifestação do poder e do reino de Deus aqui na terra, amém? Você não é um lixo. Muitas pessoas estão sendo desprezadas porque os outros não veem o que há dentro delas. E quantas vezes pessoas olharam para você e emitiram uma opinião que não era uma verdade? Porque quem é que te conhece realmente? Posso te falar, nem você. Quem sabe o que há dentro do teu coração, o que há dentro de você, nem você sabe. Mas a sua fonte sabe. Então olha para mim, não discuta com aquele que te criou antes que esteja pronto. Você ainda não está pronto, você está sendo preparado. Pode dar glória a Deus por isso? O apóstolo Paulo disse algo interessante, Gálatas capítulo 1, versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e que me chamou pela sua graça. Amado, se Deus havia chamado Paulo antes do ventre materno, por que ele perseguia a igreja? Por que ele não conseguia ver o que havia dentro dele? Porque dentro dele ele só enxergava uma coisa, olha para mim: ódio, rancor, perseguição, tudo isso tampando o real propósito que era daquele homem. Mas Deus olhou Paulo e viu quem ele era. Vocês estão aqui? Deus não olhou para aquilo que Paulo estava fazendo, mas olhou para a essência de Paulo. O problema é quando você não deixa a sua essência vir para fora, e você morre sem trazê-la. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém? Deus olhou para Adão e viu o mundo. Deus olhou para Abraão e viu nações. Deus olhou em Jacó, um enganador, e viu Jesus na descendência dele, o Messias. Em Moisés, um assassino, Deus viu um libertador. Deus viu um rei num pastorzinho de ovelhas. E aqui entra um detalhe. Meu irmão, quando Deus olhou para Davi, ele estava fazendo o quê? Cuidando de ovelhas, repita comigo, cuidando de ovelhas. Ele estava trabalhando na hora. Sabe qual é o problema de muita gente? Eu sei o que eu tenho uma ideia do que eu nasci para fazer, e eu só vou fazer quando isso estiver acontecendo. Meu irmão, o teu projeto de vida está sendo desenhado. Deus já desenhou, mas Ele está te mostrando aos poucos. Só que Deus não leva pessoas para a conclusão do projeto se ela estiver esperando de mãos vazias. Em outras palavras, repita comigo: Deus não usa desocupados. Quantas pessoas dizendo: eu tenho um chamado para ser pastor, eu vou abrir mão do meu trabalho e eu vou vir para a igreja ficar aqui. Meu irmão, está errado, porque Deus usa pessoas que estão nas suas atividades, e aí vai chegar uma hora que Deus vai te chamar. Eu conheço um homem, um adorador muito famoso no Brasil, e ele passou na faculdade de engenharia. E aí quando ele passou na faculdade, ele teve uma experiência com Deus. E nessa experiência, Deus falou que iria chamá-lo para ser um grande adorador, um grande pastor. Ele falou: que legal, não preciso mais fazer a faculdade. Aí Deus falou: não, você vai fazer. E o cara fez 5 anos de faculdade. Quando ele terminou, ele começou a trabalhar. E quando ele começou a ganhar dinheiro, Deus falou: filho, lembra que alguns anos atrás você disse sim para mim? E ele falou: lembro. Pois é, chegou a hora. Meu irmão, não queira fazer o que você não está preparado para fazer. Agora, como Deus te conhece, Ele vai te preparar. E esse é o detalhe, porque muita gente se dá mal em relação ao chamado de Deus para a sua vida. Porque querem fazer o que Deus chamou, aproveitando as oportunidades humanas e não celestiais. Olha para mim. O que eu conheço de gente que saiu da igreja porque ia ter uma oportunidade de tocar um louvor em outra igreja, e Deus queria ele aqui. Está assim, ó. Pastores, aqui eu não tenho oportunidade. Você que pensa, porque Deus pinça, Ele alça quem Ele quer na hora que Ele bem entende. Amém? Deus te conhece. Eu posso nunca ter te dado um abraço, mas se Ele te encontra toda manhã, ou toda noite, ou todo dia, Ele te conhece. Amém? Então não queira fazer, aceite o trabalhar de Deus. Deus se interessa por pessoas ocupadas.
Você precisa estar trabalhando, você não pode ficar parado achando que a sua totalidade virá para fora como um passe de mágica. Davi era um rei, mas ele estava cuidando de ovelhas. Ele nasceu para reinar, mas ele estava fazendo o que o momento exigia dele. Uma vez o menino saiu aqui de Curitiba, da igreja, porque eu falei para ele: cara, você está aqui para fazer o que você quer ou o que Deus quer de você? Ele falou: o que Deus quer. Eu falei: então, cara, eu creio que Deus agora te quer cuidando da mesa de som, porque ele tocava no louvor. Eu falei: cara, por favor, me ajude na mesa de som. Sabe o que aconteceu? Em 15 dias ele saiu da igreja para tocar em outra, porque ele não aguentou o tempo de preparo e não quis fazer o que era necessário na hora. Amados, quantos pastores aqui não tiveram que limpar a cadeira no começo? Quantos pastores não tiveram que ser o que atendia a entrada, o que pregava, o que expulsava o demônio, o que fazia tudo? É ou não é? E muitos hoje não precisam. Eu não ponho mais a mão na cadeira, primeiro porque não dá tempo, segundo porque tem uma empresa paga para isso, para limpar, para cuidar, por causa da quantidade. Mas já arrumei, já limpei muito. Quem está aqui, diga amém. Então, amados, não queira fazer apenas o que você sabe que você nasceu para fazer. Estou aguardando o meu tempo para fazer o que Deus me chamou. Cara, não fique aguardando, você vai morrer sentado. Vai morrer aguardando. Percorra o processo. Seja útil naquilo que precisam de você hoje. Olha para o teu irmão e fala assim: seja útil naquilo que precisam de você hoje. Fala assim: today. Fala assim: oi. Amém? Não oi de oi. A questão, queridos, é que muitos param sua vida porque estão fazendo... Ótimo, obrigado. É que estão fazendo algo que não foram chamados para fazer. E aí você precisa entender uma lei chamada lei do processo. E durante esse processo, pare de acreditar no que os outros dizem, porque Deus está vendo além do seu serviço atual, amém? Você pode estar cuidando de ovelhinhas aqui, mas Deus está vendo você reinando ali. Continua cuidando de ovelhinhas, não ouça o que estão falando e continua o seu trabalho, amém? Numa manjedoura, Deus viu um rei. Num servo, um salvador. Num sacrifício, Deus viu a salvação. Na crucificação, Deus viu a ressurreição. Na morte, Deus estava gerando vida. E na derrota, Deus viu a vitória. Por mais que as pessoas olhem para você e digam: derrotado, Deus está falando: não, não, eu venci, você venceu também. Eu vou te ajudar, apenas aguarde em nome de Jesus, amém? Queridos, repita comigo: a semente de cada árvore está no fruto da árvore. E Jesus, ele diz: vai e des frutos, frutos que permaneçam. João 15, versículo 16, diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não pare de dar frutos, querido, continue frutífero. Deus não quer que você assine um atestado de limite. Entenda algo: quando o homem limita o que pode ser, ele limita o que ele será. Quando o homem limita o que ele pode ser, ele limita o que ele será. Uma vez, uma querida irmã perguntou para mim assim: pastor, como que você não perde a cabeça, tendo que fazer tanta coisa, com uma igreja desse tamanho? E vocês sabem que quanto mais gente, mais problema, é verdade, né? E aí, como é que você não perde o foco? E eu mostrei a foto da minha visão profética para ela. Quero que vocês vejam a foto da minha visão. E o que acontece, queridos? A foto que eu mandei era gente vindo de todos os lugares da cidade, dos pontos turísticos, chegando até o estádio. E eu falei assim: querida, enquanto eu não chegar naquilo que Deus me mostrou, eu não posso me dar o luxo de dizer: não aguento mais. Porque quem limita o teu potencial é você mesmo. Vocês estão aqui? Se você usar sua boca para limitar a ação de Deus, você viverá conforme as suas palavras. Uma vez um pastor reclamou que não conseguia pastorear sua igreja porque tinha muito problema. Meu Deus, tanto problema! E a igreja dele tinha 200 pessoas. A pergunta que eu te faço:
você acha realmente que ele vai ter uma igreja grande? Sim ou não? Porque ele já não aguenta os problemas que 200 pessoas trazem. E Deus não te chamou para te matar, amém? Se ele perceber que aquilo que ele está te dando está te consumindo mais do que o normal, sabe o que ele vai dizer? Filho, tá bom aqui para você. E como Deus me deu uma visão muito forte, muito clara, eu sei que eu não posso pirar, eu não posso dizer não aguento mais, porque no dia que eu disser não aguento mais, sabe o que Deus vai falar? Amém. Concordo com você, então para por aqui. Fala para o irmão do lado, não limite o seu chamado. Sabe por quê, querido? Porque você só vai até onde você enxerga. E aqui entra algo interessante. Você só vai aonde a sua visão alcança. Você só vai aonde a sua visão alcance. Não queira viver algo que você não enxergue. Ah, eu quero viver tal coisa. Você consegue enxergar isso na tua vida? Não, você não vai viver. Porque Deus respeita essa situação. Se Deus nos criou e em todos os nossos dias estava escrito, e todos os nossos dias estava escrito nessa criação, então eu preciso saber que Ele sonhou algo para mim. E eu não posso parar até viver o sonho de Deus para mim. E o sonho de Deus vai se cumprir na minha vida se eu deixar, porque a capacidade para realizar já está dentro de mim. Olha para mim, gente. Deus não é doido. Fala para o irmão do lado assim, Deus não está morto e não é doido. Eu vou fazer um filme assim, Deus não é doido. Porque Ele nunca ia escrever a história de alguém, desenhar algo e dizer, olha só, eu tenho algo para você, sem te dar capacidade para realizar aquilo. É por isso que alguns Deus dá 5 talentos, outros 2 e outros 1. A Bíblia diz que é segundo a capacidade. O problema, queridos, é que Satanás destruiu a verdadeira inteligência do homem. E o que é inteligência do homem? Repita comigo, inteligência do homem é um relacionamento espiritual com Deus. Amados, Deus já resolveu esse problema nos enviando Jesus Cristo, amém? E quando nós estamos conectados com Deus, o nosso espírito pode saber qualquer coisa. Meu irmão, quando você está conectado com Deus, tudo que você precisa saber para realizar o projeto que Ele está te dando naquele dia, Ele vai te mostrar. Vocês estão entendendo? Isso é interessante porque o conhecimento comunicado por Deus não é encontrado num livro. O conhecimento comunicado por Deus não é encontrado por um livro. Ele é um conhecimento profundo e ele é revelado através da... Não entendi. Por isso que um homem de Deus não vai viver 100% no chamado que Deus tem para ele, se ele não tem uma vida de... Queridos, às vezes a gente quer tanta revelação, e a Bíblia diz, vai para o essencial, ore e leia a Bíblia, o resto vai acontecer. Mas não é ler um versículo da Bíblia e orar para agradecer pelo alimento. Pai, obrigado por esse alimento, e na hora de dormir, obrigado por esse dia. Eu estou falando de um relacionamento, amém? A sua inteligência verdadeira não é obtida por estudo, ela é discernida. Há um estudo onde mostra que a maioria dos cristãos não tem uma vida de oração. E alguns anos atrás, olha para mim, eu dei um conselho para a igreja. Porque 2 homens de Deus, Luciano Subirá e pastor Antônio Cirilo, me disseram, Biga, lê esse livro aqui que a tua vida vai mudar. Eu li o livro, apliquei o livro e ele mudou a minha história. Aí eu estou falando já há alguns anos na igreja. E eu vou te mostrar o que revolucionou a minha vida de oração. Esse livro, O Andar no Espírito, O Andar no Poder. Pastor, eu não tenho dinheiro, ele está de graça na internet. Como é que ele está de graça? Vamos lá, você vai ter que entrar no Google. Todo mundo sabe o que é Google. Vai digitar David Robertson. Não é David, não é Davi. David, D-A-V-E, Robertson. Vai apertar aquela lupinha azul, Enter. Aí vai entrar onde? David Robertson Ministries. É esse senhor, é esse site, não é nenhum outro. Entra nele, aperta lá, Book. Tá vendo a setinha vermelha? Book. E aí vai lá, download em português. Se você falar chinês é o de cima.
mas é português. Entra, faz o download no teu computador. Amém? O mais importante, leia até o final. Outra, pratique o que você aprendeu. E aí posso te falar algo? Em 1 ano, a sua vida vai mudar. Ai, pastor, que palavra bonita. Meu irmão, se você aplicar o que esse livro fala, em 1 ano, a tua vida muda. Porque mudou a minha. Amém? Mudou. E você precisa entender algo. Um homem não pode descobrir novos oceanos a menos que tenha coragem de perder de vista a praia. Amém? Cara, eu quero viver coisas novas em Deus, então abandone as antigas. Em outras palavras, isso que eu estou falando. Se você se aventurar em buscar a Deus como você nunca buscou, você vai viver como você nunca viveu. E aí você vai entender quem você é e qual o motivo de você ter nascido. Meu irmão, olha para mim. Pensa num cara que sabe por que nasceu. De 3 anos para cá. 2, porque o primeiro ano foi a prática do que eu aprendi. Eu li esse livro, aliás, vai fazer 4 agora, então. Eu li, aprendi sobre a oração, comecei a praticar a torre de oração. Primeiro ano, nada aconteceu. E no livro já falava isso. Cara, isso é um estilo de vida, a oração em línguas é um estilo de vida. E não é 5 minutos, é tempo com Deus. Passou 1 ano, começou a mudar. 2 anos. Meu irmão, hoje eu entendo claramente o momento que eu estou vivendo e aonde eu vou chegar. Porque o tempo com Deus revela o porquê você nasceu. E aí você nunca vai ter problema. Quem eu sou? Quem sou eu nessa história? Não sei dizer. Vocês estão aqui? Uma vez eu participei de um grande evento político aqui no estado do Paraná. Sentado ali diante de tantas autoridades, sabendo que era um momento importante, de repente eu me perguntei assim: por que eu estou aqui? Qual credencial me trouxe até aqui? E não demorou muito para ter uma resposta de Deus. Ele falou assim: filho, você é um embaixador. E embaixadores não precisam de credenciais, precisam de confiança. Ele falou: filho, todo governo existem cargos de confiança, que são pessoas que acompanham as pessoas de autoridade, mas que não fizeram concurso. E você é alguém da minha confiança. Ele falou: filho, de você, continue sendo isso. É como se Deus estivesse dizendo: de você eu espero que você continue sendo alguém da minha confiança. E muitos, por não terem uma vida com Deus, estão vivendo à margem da sua real posição. Deus é um Deus de governo. Deus é um Deus que mesmo se intitula Rei de Reis. Repita comigo: Rei de Reis. E se nós não entendermos sobre isso, nós acabaremos vivendo na terra sem realmente assumir a posição tão sonhada por Deus para nós. E Deus sabe, queridos, que a cultura de um país está numa pessoa, está nas pessoas. Se você quiser conhecer a cultura de algum país, você não precisa ir até esse país. Se você pegar e ir para um restaurante tailandês, um restaurante japonês, um restaurante de outra cultura, você tem um pouco de experiência com aquela cultura. Amém? A ideia de Deus é que quando as pessoas nos conhecerem, elas têm uma experiência com o reino que a gente veio, que é o reino dos céus. E é por isso que Deus está trabalhando tanto em relação a isso. Porque as pessoas estão procurando pessoas parecidas com Jesus. E às vezes na terra estão encontrando o que na igreja? Pessoas que não têm nada a ver com Jesus, porque não entenderam a sua real posição. Quem está aqui diz amém. O desejo de Deus é que esses filhos venham a agir como verdadeiros príncipes. Deus espera que eu e você sejamos príncipes, embaixadores e façamos o quê? Implantemos uma cultura da nossa origem na terra. Jesus disse assim: seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é. Jesus nos ensinou isso. E eu e você temos uma missão. Qual é? Implantar uma cultura real e celestial no lugar onde nós vivemos. O problema é que nem todo filho de Deus age como um verdadeiro príncipe. E muitas vezes acaba agindo como um mendigo espiritual. Olha para mim. Esses dias eu preguei sobre isso.
Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, antes de tirar, Deus pediu para que o povo fosse para o deserto oferecer uma oferta para ele. E Deus estava querendo mudar a cultura daquele povo, porque eles teriam que conquistar a terra. Vocês estão aqui comigo? Só que na ideia daquele povo, eles eram escravos, eles viviam pedindo: eu faço tijolo, você me dá comida. Na ideia de Deus, Ele queria que esse povo conquistasse uma terra. E Ele começou a dizer o seguinte: a ideia que Deus estava querendo ali passar era: um povo conquistador é um povo que oferece, não é um povo que pede. Amados, quantas vezes você entrou na igreja pedindo oração, sendo que Deus sonhava que você estivesse oferecendo oração para o mundo que realmente precisa? Vocês estão aqui? Quantas vezes você e eu achamos alguém importante, alguma pessoa de autoridade, a primeira coisa que nós fizemos, meu irmão, eu não podia ver alguém, empresário ou político, que a primeira coisa que eu fazia era pedir patrocínio para disputar um campeonato de skate fora do Brasil. Primeira coisa. Hoje, toda segunda-feira, as maiores autoridades do estado e da cidade, eu tenho o celular particular deles, toda segunda-feira eu oro pelas maiores autoridades do nosso estado, principalmente agora que estão precisando mesmo, e da nossa cidade. O detalhe é que não só eles ouvem, como eles respondem. Se fosse alguns anos atrás, eu nunca poderia ter o telefone deles, porque eu ia dizer: cara, estou precisando da tua ajuda. Porque a minha cabeça era uma cabeça de mendigo espiritual. Eu quero ajuda. E Deus teve que mudar a minha cabeça para entender que ali eu sou um embaixador. Uma vez chegaram para um homem chamado Billy Graham e disseram para ele assim: Billy Graham, por que você não se candidata como presidente dos Estados Unidos? Você sabe que humanamente é um cargo mais poderoso que tem no mundo hoje. Aí ele olhou e falou assim: cara, eu não posso. Eu sou o embaixador do reino de Deus. Eu não posso me humilhar ao ponto de ser só o presidente dos Estados Unidos. Mudança de... Olha para mim, gente. Se você não mudar isso aqui na tua vida, você vai continuar vindo para a igreja para dizer: eu quero uma bênção, eu preciso disso. Sendo que Deus está dizendo assim: cara, eu vou suprir todas as suas necessidades, mas vai ser luz do mundo, vai ser sal da terra, vai andar. E uma vez esse próprio Billy Graham falou o seguinte: se você não consegue ser um holofote e tocar muitas pessoas com o tamanho da tua luz, seja uma vela, mas toque quem está na tua casa. Quem pode dar uma glória a Deus, uma salva de palmas a Jesus? Segunda Coríntios 5:18 a 20 diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos o quê? Não entendi. De quem? Embaixadores de Cristo. Meu irmão, não estou inventando essa história. Deus espera que eu e você hajamos como tal. Para de encontrar gente importante na rua: oh, eu preciso da tua ajuda. Cara, o que eu posso fazer para te ajudar? Isso na teoria é bonito, mas começa a colocar em prática para você ver a expansão que Deus vai fazer no seu ministério e na tua vida. Então, o que é um embaixador? O que é um embaixador? Primeiro, o embaixador ele é apontado pelo rei, nunca ele é votado. Ou seja, em outras palavras, queridos, você não precisa depender do apoio de pessoas. Se Deus te escolheu, pronto, é o que você precisa. Amém? Você não precisa: será que eu estou agradando todo mundo? Cara, se o rei, se a nação, se o rei te chamou, é o que basta. Segundo, já falei isso várias vezes aqui na igreja e cabe nessa escola, o embaixador ele é apontado para representar o seu governo, os céus. Romanos 12, versículo 2, e diz: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, nessa hora, você não tem que dizer o que você acha, mas a tua mente tem que estar representando quem te mandou. Amém? Olha para mim um pouquinho. Se você entender isso, você nunca mais vai responder a pergunta de alguém: o que você acha de fulano?
Fala, cara, eu não sei. Vai perguntar para Deus o que ele acha do ciclano. A minha opinião é indiferente. Porque eu estou aqui para representar o governo dos céus, e os céus dão uma oportunidade para todo mundo. Quem aqui teve uma oportunidade de Deus? Imagina se alguém te cortasse porque você não merecia no começo. Então, no nosso caso, nós representamos quem? Os céus. Terceiro, o embaixador só tem compromisso com o interesse do seu reino. Isso nos fala de não negarmos os nossos valores. Daniel foi colocado diante de situações delicadíssimas e ele não negou os seus valores. Gente, na faculdade você é o mesmo que é aqui na igreja? Na casa você é o mesmo? Diante da sua namorada, quando vocês estão sozinhos, você é o mesmo que aqui levanta a mão e adora a Deus? Você é o mesmo em várias situações? Porque se você é um embaixador, o seu compromisso é com quem? É com o reino. Quarto, o embaixador carrega dentro de si uma nação. Me diz o nome do embaixador do Brasil no Haiti. Me diga o nome do embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Ninguém sabe. Ele sabe que ele carrega uma nação. Um embaixador não carrega um nome, querido. E se nós somos cristãos, nós carregamos um nome. Amém? Vocês estão aqui? Quinto, o embaixador está coberto pelo governo do seu país. O embaixador não é um aventureiro do reino. Eles estão protegidos pela nação que os enviou. Qualquer coisa que possa acontecer na tua vida, Salmos 91, versículo 7 diz: cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Quem te protege? Mas da onde? O Deus que te enviou, o reino que te enviou, te protege. Quem aqui já assistiu o filme Argo? Levanta a mão, esse filme aí, tá a capa. Quem não assistiu, dever de casa. Fora quem vai fazer o coaching. Você que está me assistindo, vai na locadora. Não é um livro tão novo, um filme tão novo, mas vai lá e procura. Quero o filme Argo. É Ben Affleck, parece que é o nome desse ator. Vou te contar a história. Não, mas aí vai acabar a moral do... Vou contar. Vou contar e você vai se assistir em detalhes. Aleluia. É isso aí. Deixa eu te contar. Os Estados Unidos arriscou ter uma guerra para salvar 6 cidadãos americanos presos no Irã. Teve um problema no Irã, os caras invadiram o consulado americano para matar todo mundo, 6 fugiram e se acamparam na casa do cônsul do Canadá, lá no Irã. Vocês tá tão desinteressante assim, vocês estão orando pro Careca, para todo mundo. Careca, já apareceu, vaza, por favor. Olha para mim, gente, é bem sério isso, porque a gente está numa escola de excelência, a gente precisa cuidar das mínimas coisas, amém? Onde eu estava? Do filme. Aí, os caras não tinham como resgatar, e eles criaram uma história fictícia, um filme, e entraram, e meu irmão, foi uma armação. Assista esse filme. Sabe aqueles filmes que você fica assim, ó, meu Deus, vai dar certo, não vai dar? É esse tipo de filme. Os caras resgataram os 6 cidadãos americanos, e depois de anos, abriram a história, fizeram um filme dessa, mas naquela época, eles arriscaram uma guerra, não mundial, mas uma guerra, por causa de quantas pessoas? Não entendi. Quantos habitantes tem nos Estados Unidos? Se uma bomba cair nos Estados Unidos, quantas pessoas matariam? Só 6? Quantas pessoas morreram no World Trade Center? Você entendeu o que é o reino proteger pessoas? Você nunca vai estar sozinho, querido. Vai cair 1000 ao teu lado. Você pode morar numa casa que pode ser uma casa de um terreiro, de um bando, o que for. A tua cama é protegida. O teu quarto é protegido. Não importa, tem gente que fala assim: nossa, eu trabalho num lugar muito opresso. Eu trabalho num lugar que não tem nenhum cristão. Glória a Deus, cara. Seja a luz naquele lugar. Amém? Ah, mas eu vou ser influenciado. Como assim, cara? Se você está sendo influenciado por causa do seu ambiente de trabalho, então Deus não pode contar com você.
O embaixador não faz isso, amém? O embaixador também, ele nunca se torna um cidadão do país que ele está vivendo. Ele pode viver lá, mas ele não é de lá. O cônsul dos Estados Unidos do Brasil, ele pode até falar português, mas quando ele entra aqui, ele entra com um passaporte diferente. Ele não é o azulzinho, ele é gringo, ele não é brasileiro. Meu irmão, João 17,16 diz que nós podemos estar no mundo, mas nós não somos do mundo. Filipenses 3,20 diz que a nossa pátria está nos céus. Meu irmão, você não é daqui, cara. Fala para o irmão do lado, você não é normal. Fala para o outro, cara, eu já sabia disso. Mas é uma real, amém? Eu preciso me amoldar para... Não, nós não somos daqui, cara. Vai ter um dia que as pessoas vão olhar para a gente e vão encontrar só as roupas, porque a gente, ó... Esses dias, seguindo o exemplo do pastor Juliano de Apucarana, estava assistindo aquele filme Deixados para Trás, o novo, e aí meu filho foi levar o lixo lá para fora de casa. Quando ele voltou, todo mundo da casa tinha tirado a roupa e deixado no sofá, e ficamos escondidos no banheiro. Aí ele entrou, só que ele já sabia que tinha acontecido isso, né? Apucarana, ele olhou, sacanagem, né? Só que foi direto procurar, né? Tipo, caramba, cara. Então, é uma boa você pegar alguém que está meio desviado. Assiste o filme, manda para um lugar, tira a roupa, sai correndo, deixa no mesmo lugarzinho ali. O embaixador, querido, não é pobre como a nação a que ele está servindo, mas ele é tão rico como a nação que ele representa. Queridos, pode ter a fome que for no país, o governo que mandou o embaixador sustenta aquela casa. Diz, cara, eu te sustento. Nós estamos vivendo um momento pré-crise no Brasil. Quem te sustenta não é a Dilma, quem te sustenta é Deus. Amém? Se você é um embaixador, tua comida vem de cima, não vem da terra. Amém? Deus pode até usar a terra. Eu tenho aprendido algo muito forte, que nesse reino nós nunca teremos nada, mas teremos acesso a tudo para cumprir o nosso chamado. Amém? Você não é qualquer um. Fala para o irmão do lado, você não é qualquer um. Fala assim, você é um embaixador. Assim, haja como tal. Amém? Embaixadores se inspiram, se motivam e se alimentam da terra que os enviou. Vai ver a televisão de um embaixador que ele está assistindo. Canal do seu país, pode ter certeza. Amém? Pastor, muito lindo e maravilhoso, mas eu não sou um líder ainda. Quem te disse? Berenice. Como eu falei antes, todo mundo foi chamado para a liderança, nem que seja dela mesma. Provérbios 16:32. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. A Bíblia está dizendo que quem sabe se governar vale mais do que aquele que domina uma cidade. Em outras palavras, se você não souber liderar a sua agenda, alguém vai liderar no seu lugar. Se você não liderar a sua saúde, alguém vai liderar no seu lugar, nem que seja o Ronald McDonald's. Mas alguém vai governar a tua saúde. Meu irmão, se você não souber dizer não para alguns alimentos, para algumas coisas, tua vida não vai ser tão eficiente assim. Vocês estão aqui? Então vamos lá. Liderança não é um título. Um título não te faz um líder. O que é liderança? O que é liderança? Eu vou deixar esses 2 slides um pouquinho mais para você poder copiar. Liderança é a capacidade de construir relacionamentos duradouros. Escreve. Liderança é a capacidade de construir relacionamentos duradouros. Copiou? Ritmo
De universidade, irmão, de cursinho. Vamos lá. É a capacidade contínua de construir relacionamentos duradouros. Liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir objetivos comuns. Again. Liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir objetivos comuns. Qual é a parte mais importante da liderança, então? Pessoas. Eu e você somos a resposta de Deus para alguém, e a sua liderança envolve pessoas. E que mudanças sua liderança trará nas pessoas? Existem aqui, eu quero falar algo que eu também já falei aqui na igreja, mas tem a ver com a escola de excelência. Amém? Até porque, olha para mim, gente, esse DVD, essa filmagem, vai para muito lugar. Para muito lugar. Só que eu saiba, a igreja do Canadá está esperando, igreja de Los Angeles, Colômbia e por aí vai, né? Paraguai está aqui, tem muita gente esperando. Então eu preciso repetir algumas coisas que vocês de Curitiba já ouviram, mas que tem a ver com a escola. Existem 5 degraus na liderança, e o primeiro é a posição. A palavra que define é direito, e aqui entra quando as pessoas te seguem porque tem de fazê-lo, quando as pessoas te seguem porque são obrigadas. Você tem um título, você tem uma autoridade, mas não é porque você tem autoridade que você tem influência. Porque se você quiser realmente influenciar pessoas, você vai ter que sair desse estágio o mais rápido possível e ir para o segundo estágio, que é permissão. E o que é isso? Tem mais a ver com relacionamentos. É quando as pessoas te seguem porque querem. Aqui, mesmo que você não tenha um título, mesmo que você não tenha uma autoridade declarada, as pessoas te seguirão. Só que você precisa tomar cuidado de não ficar muito tempo nesse estágio, porque se você ficar muito aqui, as pessoas altamente eficientes vão sair debaixo da tua liderança. Você precisa ir para o terceiro degrau, que é produção. A palavra que melhor se encaixa aqui é resultados. Queridos, aqui as pessoas te seguem em virtude daquilo que você faz para elas. Aqui entra porque elas te seguirem porque você é produtivo, porque os seus resultados aparecem. E ninguém segue um líder que não esteja que não esteja vencendo, que não esteja amadurecendo. Pastor, eu não estou vencendo ainda na minha vida. Mas numa escada na tua vida, aonde você está crescendo? Pode não ser nos números da tua profissão, mas com o tempo, fala para o mundo do lado, com o tempo, coisas precisam mudar. Então o que? Por exemplo, seu temperamento precisa mudar. Amém? Sua forma de lidar com a vida precisa mudar. Sua liderança precisa mudar. Você precisa mudar. Resumindo, você não pode colher coisas diferentes se continuar plantando a mesma coisa. Amém? Agora, Deus não te chamou só para dar resultados. Repita comigo, Deus não me chamou para dar só para que eu não, vou de novo. Fala assim, Deus não me chamou para dar apenas resultados. Você precisa ir para um outro nível, que é o de desenvolvimento de pessoas. A melhor palavra aqui é a reprodução. Porque as pessoas vão te seguir aqui pelo que você faz por elas. E é exatamente aqui que o crescimento de longo alcance acontece. Amém? Porque o seu compromisso de desenvolver pessoas e líderes garante o crescimento contínuo de onde você está inserido e envolvido. No meu caso, quanto mais líderes eu treino, mais a minha igreja cresce, e mais o meu estado cresce, e mais as coisas acontecem. Amém? Mas não para aí, tem um quinto, que é integridade. E a melhor palavra para definir esse degrau é respeito. Como diz os cariocas, respeito. Aqui é quando as pessoas te seguem em razão de quem você é, do que você representa. Só que chegar nesse estágio não é de uma hora para outra, querido. Tem gente que chega num lugar e diz assim, eu sou teu líder, me respeita. Lógico que não vão te respeitar, querido, você não conquistou ainda. Vocês estão me ouvindo? Quantos patrões, quantos chefes
Viu? Dica também, fica a dica. Não sabe conjugar, deu um branco, inventa outra palavra. Quantos chefes que você teve, amém? Tá tudo bem, Thalita? Quantos chefes que chegaram para você e exigiram algo que não tinham conquistado de você ainda? Não é porque cometeram esses erros com a gente que nós temos que cometer com os outros, amém? Amém? Agora, poucos chegam nessa parte do respeito. Por quê? Porque abortam o processo. E por que as pessoas abortam o processo? Quando elas estão no degrau da posição, e as pessoas não obedecem à ordem, as pessoas dizem assim: cara, estou desanimado, vou desistir, ninguém me respeita, ninguém me obedece, e desistem de liderar. Quando alguns estão no degrau da permissão, eles gostam do fato de que as pessoas os seguem porque querem, e aí eles têm medo de pegar mais firme e as pessoas irem embora. Por isso, acaba tendo uma inversão de valores. E os líderes são liderados pelos seus próprios liderados. São guiados pelos liderados. Estão entendendo? O cara tem medo de ser firme, de dar uma bronca como eu dei no Careca agora. Opa, eu não vou dar isso porque, cara, então Careca, faz o que você quiser. Isso é uma bênção na minha vida, tá? É só dando um exemplo. Faz o que você quiser. E daqui a pouco ele está mandando em tudo. E a gente tem que segurar para que isso não aconteça. Usei o exemplo errado aqui, né? Estou brincando, isso é uma benção. Quem não conhece o pastor Michael, levanta a mão. Não conhece. Você não conhece? Olha o pastor Michael ali, ó. Ali, ó, ali é você mesmo, você que levantou a mão. Dá um abraço nele ali, pastor Michael. Aê, glória a Deus. Não falei, dominando. Às vezes a pessoa está no degrau da posição, da produção, vendo resultados, e se apaixonam pelos resultados. Amados, olha para mim. Se você se apaixonar pelo resultado, saiba, você vai perder os resultados. Porque nada pode tomar o lugar de Deus na tua vida, amém? Nem os resultados. E muitos acabam vendo que isso é bom e se encantam e falam: opa, não quero perder isso. Mas, amados, às vezes você vai ter que crescer. E aqui entra o detalhe, porque todo José sabe que um dia foi Zé. Todo José não se corrompe com a conquista. Quem conhece a história de José? José, quando chegou aqui, ele poderia ter mandado matar os irmãos. Quando os irmãos vieram dizer: cara, eu sou... Aliás, quando os irmãos apareceram, José sabia que eles eram os irmãos. José poderia ter falado assim: eles nem me reconhecem, dá um pau nesses caras, manda eles embora. Mas por que ele não fez isso? Porque ele lembrou que um dia ele também foi Zé. Ou seja, queridos, nós precisamos continuar subindo na nossa vida como líder e entender que mesmo que a gente chegue num lugar grande, nós só chegamos ali porque nós respeitamos os degraus e desenvolvemos pessoas. Amém? Não se corrompa com o palácio, por mais que Deus te coloque nele. Esse é o segredo. Uma coisa é dizer que você é humilde não tendo dinheiro. Outra coisa é você ser humilde tendo dinheiro. Amém? E às vezes as pessoas falam: eu não quero dinheiro, que eu não quero perder a humildade. Cara, se o dinheiro tem o poder de roubar tua humildade, teu cristianismo, então é difícil, porque, cara, então um pouco vai te afastar de Deus. Vocês estão aqui? Alguém está te observando, querido. Desenvolvimento de pessoas é isso. Que tipo de frutos você tem mostrado? John Maxwell diz o seguinte. John Maxwell diz: tudo começa e tudo termina na liderança. E é interessante porque um outro homem, o general William Christie, disse algo: não há pelotões fracos, apenas líderes fracos. O que é liderança? Liderança não é ser chefe. Repita comigo: liderança não é ser chefe. O que é liderança então? É uma tremenda responsabilidade. O que é ser líder então? O que é liderança? É uma habilidade. Líderes são feitos. Uma vez perguntaram para o John Maxwell: pastor, líderes nascem líderes? Aí ele falou:
Eu nunca vi um líder que não tivesse nascido. Então todo mundo que nasceu, mas você tem que extrair isso que está dentro de você. Amém? Liderança é influência. Liderança não é sinônimo de gerência, mas de influência. E a influência pode ser tanto positiva como negativa. Existem várias maneiras de exercer influência sobre alguém. Repita comigo, existem várias maneiras de exercer influência na vida de alguém. Primeiro, força. O uso da força física influencia pessoas. Segundo, intimidação. Ameaçar outros verbalmente ou emocionalmente para agirem conforme a sua vontade é um tipo de influência. Outro, manipulação. Coagir outros a agirem às vezes contra a vontade deles. Troca. Dá alguma coisa a fim de receber de outro. Persuasão. O uso de habilidades verbais para mover alguém a agir. Motivação. Animar outros para que queiram agir. E honra. Expressar estima a outros, servindo e incentivando essas pessoas para agirem. Influência começa com ganhar o coração e depois a mão. Olha para mim, gente. Repita comigo. Influência começa quando eu ganho o coração e depois eu ganho a mão. Sabe o que é isso? É o andar junto, é o se deixar ser observado. Quando eu implantei algumas igrejas, e mesmo quando eu cheguei em Curitiba, meu irmão, a primeira coisa que eu fazia durante um ano era andar com pessoas. Vem na minha casa, me conhece, anda junto. Hoje é impossível fazer isso. Eu sou expulso do condomínio se eu abrir minha casa para a igreja. Amém? Porque é muita gente. Só que hoje, por que eu posso pedir para pessoas, faça tal coisa? Porque antes eu ganhei o problema de muito líder é que ele chega querendo a mão e depois o coração. Me obedece! Eu estou mandando! Aí o cara, cara, nem meu pai fala assim comigo. E às vezes a pessoa faz e diz, mas esse não é um cara que me inspira. Você deve ter inspirações boas e más na sua vida. Pessoas que te ensinam o que fazer e pessoas que te ensinam o que não fazer. Amém? Então, vamos lá. Liderança, ela serve. Repita comigo, liderança serve. E existe um livro que vai te ensinar bem sobre isso. Como se tornar um líder servidor. James C. Hunter. É o mesmo do O Monge Executivo. É um livro, está ali o nome. Os Princípios de Liderança de Um Monge Executivo. É um livro que vai te ajudar demais. O que líderes servem? Líderes servem a uma visão. E o que é visão, queridos? A visão, e aqui entra um pouco na visão da nossa igreja, amém? Para quem está fazendo aqui a escola pela primeira vez, é um pouco da visão, porque a visão se refere àquilo que Deus tem para nossas vidas, a importância que se dá ao futuro como igreja, e como nós vamos chegar lá. E a visão, ela determina o seu ABCD. Quando uma criança está aprendendo, nós ensinamos o ABCD para ela. Então vamos lá, o alfabeto, o A, E, I, O, U, mas também o ABCD. E líderes servem uma visão. A visão ela é tão poderosa que ela pode determinar o ABCD da tua vida. Ou seja, primeiro, as suas amizades. Se você sabe onde você vai chegar, você não vai andar com qualquer um. Segundo, determina a sua biblioteca. Se você sabe onde vai chegar, você não vai ler qualquer coisa. Meu irmão, eu tenho uma biblioteca animal. Eu tenho orgulho da minha biblioteca. Primeiro porque ela está arrumada do meu jeito. Eu gosto do meu jeito. Eu acho os meus livros. De 300 livros, você me perguntar, onde está tal? Eu sei onde está, é dividido por categoria. Batalha espiritual, e família, e foto, e pá. Mas quando você fala, onde está seu maior tesouro? A seção de liderança é o meu tesouro. Vocês estão aqui? Então, sua biblioteca, o que tem de gente gastando dinheiro com coisa que não vai te levar a lugar nenhum. 75 tons de preto. 50 chicotadas de cinta.
Meu irmão, e por aí vai, amém? Vai te levar a lugar nenhum. Agora, quem tem visão, fala, cara, meu dinheiro é precioso e eu vou investir o meu dinheiro na minha visão. Determina C, o A de amizade, B de biblioteca, C de conduta. Se você tem uma visão, sua conduta começa a ser guiada por ela. Amém? Quando eu quis mudar para Curitiba, uma coisa simples, eu sabia que Curitiba era uma cidade limpa e eu não tinha cultura nenhuma de guardar lixo. Jogava, parece até ruim falar isso aqui em Curitiba. Aí eu comecei a mudar lá em São Paulo mesmo e guardar lixo no bolso, lixo de chiclete, de bala, de coisinhas assim. Eu mudei a conduta porque a minha visão era, eu quero mudar para Curitiba, eu não quero ser um metê lá. Amém? E D, a visão determina a sua disciplina. Se você sabe onde vai chegar, a sua disciplina você cuida dela. Amém? Mas apenas construímos a visão a partir da realidade. E é preciso ser realista e saber onde você está, para aí ter um ponto de partida. Porque se você não é realista, seu ponto ele é virtual. Uma vez um pastor convidou uma pessoa para ir liderar o louvor da sua igreja. E falou assim, a minha igreja tem isso, falou um monte de coisa. Quando esse cara mudou para lá, ele me contou, ele falou assim, Bigardi, não era nada do que ele tinha me falado. Aquilo era o que ele sonhava para a igreja, mas quando eu cheguei, a visão não era real. Tanto é que o cara não ficou lá. Porque quando você não tem um ponto de partida real, você não consegue chegar a lugar nenhum. Vocês estão aqui? Quando nós vivemos uma realidade virtual, nós nunca saímos do lugar, porque o ponto de partida não é real. Então, amados, um líder que tem a visão, que tem uma visão, ele é um líder bem sucedido. E o que a visão nos ensina? A visão, ela consiste no sonho mais possível. Me escute, nós precisamos estabelecer alvos que estejam ao nosso alcance, porque nós não percorremos todo o caminho de uma vez só. Esse é o grande problema. As pessoas colocam uma visão tão estratosférica que aí todo mundo desanima de estar ao teu lado, porque diz, nunca vai chegar. Agora quando você, cara, e outra, olha para mim, gente. Quando você nasceu, Deus te colocou no ventre da tua mãe aqui. E Ele desenhou toda a tua vida, amém? Esse aqui é o teu alvo. Se você quiser viver nesse plano de Deus, você um dia vai chegar lá, senão você vai chegar em vários lugares, nunca naquilo que você nasceu, e se sentir completo na vida é só aqui, amém? Posso ouvir um amém? Só aqui. Deus nunca vai te mostrar lá de uma vez, primeiro Ele te mostra aqui. Essa é a tua visão, meu irmão, vai por mim que você vai bem na vida, amém? Porque Deus não me mostrou aonde esse sonho que eu compartilho com vocês agora. Deus me mostrou aqui. E eu vim andando. Quando eu estava chegando perto, Deus me mostrou aqui. E o que te leva a chegar nesses lugares é a tua obediência. O problema é que as pessoas querem sair daqui, querem chegar aqui num passe de mágica. Por quê? Porque a geração miojo está aí. Em 3 minutos está pronto. Eu quero que Deus faça na minha vida o que fez na vida do fulano, que demorou 20 anos, eu quero que faça em 3 meses. Estou pronto. Não, depois da escola de excelência, vou ser usado por Deus. Amém, mas calma, gente. Vocês estão aqui? Repita para o irmão do lado. No reino de Deus, há tempo para tudo. Amém? Quando nós damos o primeiro passo, Deus vai dando o outro. Meu irmão, e como é que você chega a ter uma visão sobrenatural? Através da oração, sim. Obediência. Vamos lá. Através da obediência. Quando eu entrei no Bola de Neve, escuta isso. Quando eu entrei no Bola de Neve, eu não tive uma visão sobre o Bola de Neve. O Rina falou, vai para Floripa. E eu apenas obedeci. Quando eu estava lá em Floripa, Deus falou assim, vai lá para Niterói. Eu não tive uma visão de Niterói. Eu apenas obedeci. Quando eu estava em Niterói, eu tive a primeira visão sobre Curitiba. E de lá para cá, Deus começou a mostrar para mim aonde eu iria chegar, amém? Mas não foi desde o começo. O que me colocou na estrada certa? A obesidade, não, a obediência, amém? Qual é o objetivo da visão? Aonde nós queremos chegar como igreja? Aonde nós vamos, a quem nós queremos abençoar?
Amados, quando você está num lugar que não tem objetivos claros, você acaba ficando perdido. E nós somos uma igreja que trabalha em células. E amados, tem gente que diz assim: eu vou sair da igreja porque aqui eu não sou pastoreado. Aí a pergunta: você vai em célula? Não. A nossa visão tem a ver com pastoreamento em pequenos grupos. Aí o pastor não dá atenção para mim. Meu irmão, se você ficasse um dia comigo, uma semana, vivendo o meu dia a dia, alguns morreriam, outros ficariam loucos e outros sairiam correndo assim, dizendo: cara, não é, tá louco esse negócio. Por quê? Porque na minha visão e no meu foco, no que Deus me pediu, eu estou fazendo o meu melhor. E não é ficar visitando membro por membro na casa. Pastor, mas eu quero isso para a minha vida. Ok, só que se você entender que você é um embaixador, você não vai ficar exigindo visita de pastor, e vai visitar aqueles que estão vindo na igreja. Então olha para mim, gente. Como Bola de Neve, a nossa visão não é te dar um peixe, mas é te ensinar. Quando eu era de uma outra igreja, eu ligava para o meu pastor, em 2 minutos ele estava na minha casa. Quando eu entrei no Bola de Neve, eu ligava para o meu pastor e ele não me atendia. Qual foi a diferença? Eu aprendi a ir na fonte. E hoje, minha vida mudou porque o Rina me ensinou a buscar direto em Deus. E quando eu fui buscar direto em Deus, que Deus me ensinou? Ele é teu pai, honra a vida dele. Por mais que ele não me ligue, porque a vida dele é mais louca do que a minha ainda, ele me ensinou a ir para a fonte. Meu irmão, como Bola de Neve, nós queremos te ensinar a ir direto a um lugar em Deus que você nunca vai sentir falta da minha visita na tua casa. Pô, pastor, mas eu quero receber visita. Amém. Vai na célula. Quer receber 10 visitas por semana na tua casa? Abre a tua casa para ser para uma célula. Você vai receber visita toda semana, amém? Simples. Qual é o propósito da nossa visão? Propósito 1, amar a Deus de todo o coração. A palavra que se adapta aqui é adoração. Nós nascemos para adorar a Deus. Adoração. Segundo, propósito número 2, amar ao próximo como a si mesmo. A melhor palavra é ministério. A igreja existe para ministrar o povo. Ministério é demonstrado através de atitudes. Amém? Cada vez que você está tocando a vida de alguém, querido, você está ministrando pessoas. E a igreja serve para tocar nas partes e ajudar a parte espiritual, emocional, física, relacionamentos. Propósito número 3, ir e fazer discípulos. Jesus nos chamou para fazer discípulos. Visão da igreja Bola de Neve. Nós acreditamos que a maneira mais eficaz de evangelismo é a implantação de igreja, porque você não só evangeliza, como você traz e discipula a vida. Amém? Vocês estão aqui? Pastor, Bola de Neve não investe em missões. Mentira! Desculpa, gente. Mentira! O ano passado nós implantamos uma igreja a cada 15 dias. Igrejas foram implantadas no Brasil inteiro e pelo mundo, e pessoas foram enviadas, pessoas estão recebendo a Jesus. Nós podemos não investir em agências missionárias, porque Deus nos pediu para abrir igreja. Agora, está errado a agência missionária? Claro que não. Agora, se eu tiro o meu foco e começo a investir nos outros, e não naquilo que Deus me chamou, aí eu vou estar errado, concorda? Amém? Então, você que estava com essa dúvida, será que o Bola de Neve investe em missões? Investe pesado, porque abrir uma igreja a cada 15 dias durante um ano, não é para qualquer um, amém? Você faz parte disso, teu dízimo, tua oferta, o que você faz, meu irmão, você não tem noção. Quantas vidas estão sendo, um dia Deus vai olhar para você e falar, sabe quantas pessoas se converteram através da tua vida? Você, não lembro. Daí Deus vai te mostrar e você vai falar, mas eu nunca fui lá. Eu falo, não, você investiu. Você investiu e é tudo que eu preciso. O seu coração, porque você sabe que o nosso dízimo e oferta não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com a nossa motivação. Deus, age através desses valores. Talvez eu nunca vá para a Índia, mas todo mês eu ajudo, através da editora TDB, o Joseph com o orfanato dele. Talvez eu nunca conheça uma criança indiana, mas Deus está computando para mim. Cara, você está ajudando. Amém? Propósito número 4. Batizar.
O batismo é um selo, é um símbolo externo do que aconteceu internamente. E propósito número 5, ensinar a obediência, e a melhor palavra é discipulado. Deus espera ter pessoas parecidas com Jesus, mas isso se aprende. Amém? 5 palavras-chave: glorificar, missão, membros, maturidade e ministério. Amém? Vocês estão aqui? Quero falar nesse momento sobre os 5 pilares da igreja. Jesus, quando subiu aos céus, ele deu dons aos homens. E o mesmo que subiu, antes ele desceu ao inferno e pegou as almas que ali estavam e tiveram chance de ser salvas. Amados, nessa ascensão aos céus, Jesus distribuiu dons aos homens. Ele chamou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Deus tem restaurado esses 5 ministérios. Vou explicar rapidamente para vocês. O ministério pastoral e o ministério de mestre foram restaurados na Reforma Protestante com Martinho Lutero. Século 17, século 18, os grandes moveres de evangelistas como Finney e Wesley resgataram esse ministério evangelístico. De 3 décadas para cá, Deus tem restaurado o ministério profético com profetas no mundo todo. E isso trouxe um grande mover de intercessão, no qual de batalhas espirituais, de redes de oração, e houve um avivamento. E nessa oração o ministério apostólico começou a ser restaurado. Então, o que você precisa entender? Que existem evangelistas, pastores para cuidar das pessoas que o evangelista trouxe, profetas para darem os mestres para ensinar a Bíblia para essas pessoas que os pastores estão cuidando, profetas para dar direção para a igreja, e apóstolo que constrói isso, que dá base, que está sustentando tudo isso. Amém? E então a salvação, pega essa frase: a salvação não é tudo para o crente, mas ela é o começo de uma nova vida que deve culminar na eternidade. Escreve isso: a salvação não é tudo para o crente, mas o começo de uma vida cristã que deve culminar na eternidade. Amém? Quem está aqui, diga amém. Amém. Repita comigo: o propósito de eu ser igreja é o aperfeiçoamento. Deus, ele espera que tenha muitos filhos parecidos com Jesus. Meu irmão, nossa missão é ser parecido com Jesus. Repita comigo: a minha missão é ser parecido com Jesus. Para que eu seja parecido com Jesus, eu preciso estar no ambiente correto. Eu vou falar sobre isso na próxima aula, amém? Mas eu queria falar agora, aproveitar esses próximos minutos, até as 10, sobre uma lei de liderança, lei do limite, que diz o quê? Que a capacidade de liderança determina o grau de eficiência de uma pessoa. Anotou aí? A capacidade de liderança determina o grau de eficiência de uma pessoa. Essa noite eu vou explicar para você a lei do limite, porque ela ajuda a compreender o valor da sua liderança. E se você conseguir aplicar essa lei, você vai ver o inacreditável valor da liderança em todos os aspectos da sua vida. Porque a capacidade de liderança é o limite que determina o grau de eficiência de uma pessoa. Quanto mais baixa a capacidade de liderança de uma pessoa, mais baixo o limite do seu potencial. E quanto mais alto, maior o seu limite. A sua capacidade de liderança para o bem ou para o mal sempre determina a sua eficácia e o impacto que você vai causar onde você está. Amém? Então eu acredito que o sucesso na vida de uma pessoa está no alcance de todos. Mas eu também acredito que o sucesso pessoal, sem a capacidade de liderança, tem eficácia limitada. Você vai até um lugar. Sem a capacidade de liderança, queridos, o impacto de uma pessoa é apenas uma parcela do que ela poderia ser com uma boa liderança. Quanto mais alto você chegar,
mais você precisa aprender a liderar. Quem está aqui, diga amém. E quanto maior é o impacto, mais você precisa aprender a ter uma influência. O que você realiza é determinado pela capacidade de liderar outras pessoas. Amém? Mas vamos lá. Pastor, eu não dou muita atenção para esse assunto. Eu não estou muito aí com o assunto liderança. Você não se preocupa com isso, não se esforça. Aonde isso vai acabar? O teu prazo de validade será curto. Por isso que muitos empresários lutam para conquistar grandes coisas, e quando eles morrem, passam para o filho perde em poucos anos o que os pais demoraram décadas para construir. Por quê? Porque não respeitaram o assunto liderança. Amém? Então, para aumentar seu grau de liderança, você tem duas opções. Primeiro, você pode trabalhar arduamente para aumentar sua dedicação ao sucesso. Trabalho. Ou dois, você pode trabalhar duro para aumentar o seu grau de liderança. E se você trabalhar para aumentar o seu grau de liderança, tem uma coisa interessante. Você vai ver que isso tem um efeito multiplicador. Você cuida de algumas pessoas, e essas passam para frente, e você não tem noção onde a sua liderança vai chegar. Se a liderança a capacidade de liderança sempre é o limite da eficácia pessoal e da organização. Se a liderança, estou terminando aqui, queridos, se a liderança de uma pessoa é grande, o limite da organização é alto. Se não é, o limite é baixo. Posso te fazer uma pergunta? 3 pessoas. Quando um país está mal, o que as pessoas fazem? Elege um novo presidente, amém? Quando uma empresa perde dinheiro, se contrata um novo presidente. Quando uma igreja está prestes a naufragar, o que a diretoria faz? Chama um outro pastor. Quando um time continua a perder, chama-se um novo. Então, a relação entre liderança e eficácia é muito forte nos esportes. E a questão aqui é, quando equipes talentosas não vencem. Presta atenção nisso aqui, ó. Vamos lá. Quando equipes talentosas não vencem, estude a liderança. Amados, quando a Apple foi criada nos anos 70, Steve Wozniak era o cérebro por trás do computador Apple. Só que o limite de liderança dele era baixo. Só que não era o caso do seu sócio, chamado... Qual é o nome do primeiro? Qual é o nome do segundo? Quem tem biografia escrita, o primeiro ou o segundo? Quem impactou mais o mundo, o primeiro ou o segundo? Vocês estão entendendo? Esse é o impacto da lei do limite, queridos. E para terminar a aula de hoje, eu vou falar um pouco sobre um assunto super importante. Eu termino isso em 10 minutos no máximo. Um líder eficaz, repita comigo, um líder eficaz, ele entende que precisa ser excelente em todas as áreas da sua vida. E muitos não querem ser excelentes na área financeira. Calma. Muitos não querem ser excelentes na área financeira porque não entendem isso. Fala para o irmão do lado, Deus usa pessoas. Fala assim, Ele quer te usar. Você quer ser usado por Deus, principalmente nesse momento de crise no Brasil? Pensa no seguinte, cara. Pense em você podendo ajudar pessoas que estão passando por dificuldade. Ou pense em você pedindo ajuda para alguém que Deus está levantando. Onde você escolhe estar? Então eu vou te dizer o que Deus espera de nós. Primeiro, sabe por que muitas pessoas não entendem o crescimento na área financeira? Primeiro, muitos não acreditam realmente que Deus deseja a sua prosperidade financeira. Muita gente não acredita nisso. Diz, não é isso que Deus ensina. Deus ensina que nós não devemos pôr o nosso coração nisso. São duas coisas distintas, amém? Você só recebe da unção que você respeita.
Quantas pessoas que vêm se aconselhar comigo e dizem: eu não aguento mais passar por tanta dificuldade financeira. E quando a gente entra para ver o Facebook dessas pessoas, metendo a boca em finanças, em dízimo, em pessoas que ensinam sobre isso, sabe quando é que vão prosperar? Nunca! Por quê? Porque você é fruto do que você acredita. Amém? Ninguém é mais incompreendido do que Deus. Hebreus 4,15 diz: porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Obviamente você deve então entender, ter a sensibilidade para saber quando necessita dele, a humildade para buscar a misericórdia de Deus, e o desespero para ir a ele com ousadia e dizer: Deus, eu quero ser um instrumento do Senhor em todas as áreas. Amados, quem me conhece há 10 anos atrás, sabe que eu não tinha o que comer direito, e hoje eu tenho funcionários na minha editora, mas o meu coração continua o mesmo. Amém? O que Deus quer que você entenda é isso. O problema não está prosperar, porque na prosperidade tem 3 formas de bênçãos sobre a tua vida. Quais são? Bênçãos recalcadas, sacudidas e... O que é transbordante? É para tocar outras pessoas. Quanta gente dizendo: eu não preciso de mais, tá bom para mim. Egoísta. Quanta gente precisando da tua ajuda. Quanta gente precisando que você ganhe mais para poder contratar ele. Vocês estão aqui? Então isso é egoísmo. Eu tenho o suficiente para mim. Legal, parabéns. Mas Deus quer te usar para poder abençoar outras pessoas. Não estou falando de sair daí distribuindo para todo mundo, mas estou falando de contratar. Às vezes, meu irmão, vou nem entrar nesse assunto, senão a gente vai até meia-noite, amém? Deus deseja que você tenha recursos suficientes, querido, a fim de prover tudo que seus entes queridos necessitam para terem sucesso. Quem aqui não tinha condições de fazer uma faculdade? Levanta a mão. Quem aqui gostaria de ter condições de pagar a faculdade que for, para quantos filhos forem ter? Levanta a mão. Deus espera isso. 1 Timóteo 5, versículo 8, vou mostrar a Bíblia. Ai, me mostra na Bíblia, está aí. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Deus espera que você sustente a tua família. Deus deseja que você tenha recursos suficientes a fim de prover uma renda incomum para líderes e pastores também, sim. 1 Timóteo 5, 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Pessoas reclamam: o pastor está ganhando. Cara, amados, se você for levar isso ao pé da letra, pega o salário do presidente, dobra ele ao salário de um pastor. É isso que está falando. Dobrados honorários. Não é isso que acontece, glória a Deus. Mas se vai levar ao pé da letra, a Bíblia está falando: cara, quem preside você espiritualmente tem que ganhar mais que todo mundo. Vocês estão entendendo? Então às vezes as pessoas começam a reclamar porque o pastor começa a viver um pouco diferente. Estuda a Bíblia. Deus deseja que você tenha recursos suficientes a fim de enviar ministros pelo mundo para pregar o Evangelho. Ai, me mostra, Romanos 10, versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam boas palavras, boas novas. Deus deseja prover recursos suficientes a fim de que você pague seus impostos e suas obrigações. Mas o pastor, olha a roubalheira do país, o problema é deles. Mateus 22, 21, nós vamos fazer nossa parte. Responderam, de César. Então disse Jesus: dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Uma vez um cara foi pagar o IPVA de um carro, e aí a caixa do banco falou assim: você não tem dó de pagar esse valor? Ele falou: pagaria 3 vezes, porque se eu tenho um PVA desse valor é porque eu tive dinheiro para comprar um carro grande, melhor. Meu irmão, se o imposto aumenta, é porque Deus está te prosperando. Se o dízimo aumenta, glória a Deus. Uma vez um cara foi reclamar para o pastor: não aguento mais, vou parar de dar o dízimo, porque agora tem muito valor. Antigamente eu dava, mas era pouquinho, agora que é bastante não dá mais. Ora por mim. Aí o pastor falou: vamos orar então. Aí o pastor começou a orar assim: Deus, fale a empresa desse irmão, Deus, que ele quebre, em nome de Jesus. E para, está amarrada essa oração. Falou: ué, está amarrado por quê?
Se você não quer mais dar, então é só Deus tirar o que Ele te deu. Vocês estão aqui, gente? Deus deseja que você tenha recursos suficientes a fim de entregar o dízimo na sua casa, para a obra, Levíticos 27:30. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais, do campo, dos frutos da árvore, são do Senhor, santas ao Senhor. Se você anotar todos esses versículos, nunca mais você vai ficar ouvindo besteira na internet sobre isso. Tenho mais coisa para falar, mas não vai dar tempo. Deus deseja, você que falou, então vamos embora. Pastor, mas eu não falei, está no meio. Deus deseja que você tenha recursos suficientes a fim de dar presentes bons para os seus filhos e para aqueles que você ama. Deus quer dar o danoninho para o teu filho, sucrilhos Kellogg's, porque só compra danoninho, sucrilhos Kellogg's para quem já tem bastante arroz e feijão, concorda? O básico é arroz, feijão e farinha. Come aí, moleque. Mateus 7, versículo 11. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas, boas coisas aos que lhe pedirem. Olha outra, Deus deseja que você tenha recursos suficientes para ajudar os pobres. A Bíblia diz que nunca deixará de ter pobre na terra. Provérbios 19:17. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e esse lhe paga o seu benefício. Meu Deus. Deus deseja, querido, que você tenha bastante, o suficiente, para resolver qualquer problema emergencial ou crise que possa surgir. Eclesiastes 10:19. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. Se alguém pegar uma doença, está amarrado isso, mas se alguém precisar de um tratamento caro na tua família, quem vai ser você? O que vai pedir emprestado para alguém? Ou o que vai dizer, cara, deixa comigo, eu vou te ajudar? Então isso não é ser metido, isso é falar, Deus, eu tenho para poder suprir até a minha família que talvez não tenha. Deus deseja revelar a você onde estão as suas provisões financeiras. Primeiro Reis, capítulo 17, versículo 3 e 4. Deus falou, retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão, beberás a torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Havia seca e Deus mostrou o caminho das águas. Meu irmão, quando você pedir mais dinheiro para Deus, Deus vai te dar uma ideia, coloque ela em prática, querido. Amém? É isso que eu estou falando. Às vezes as pessoas, aonde eu vou ganhar mais dinheiro? Aonde eu vou ganhar mais dinheiro? E esquecem de ir para a fonte de Deus. Como é que eu faço para aumentar minha renda? E às vezes ele... Você já viu pessoas que inventaram coisas que você falou, por que eu não inventei isso? Tão óbvio. Quem já falou isso? Quem está atrás de uma grande invenção? Falou, puxa, eu queria descobrir uma coisa bem louca. Quem? Poucos? Ora por isso, querido. Por que o mundo pode descobrir grandes coisas e a gente não? E patentear? Amém? Deus fica preocupado cada vez que você tem uma crise financeira. Sabia que Deus se preocupa com o teu nome no SPC? Fala glória a Deus. Sabe o que significa SPC? Só por Cristo. Deus fica preocupado cada vez que entra nisso. Ele te dá instruções. 1 Reis 17, versículo 7 a 9. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te, vai a Sarepta que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Meu irmão, vai ter hora, olha para mim, vai ter hora, vocês estão me ouvindo? Que Deus, se você estiver perto dele, ele vai falar, ei, o vento está mudando, vai para lá. Estou falando, gente, sabe qual é o problema? A gente pede opinião, o mendigo, né, espiritual, me ajuda, o que eu faço? O que eu faço? E Deus está falando, cara, vem buscar em mim, eu sei que vai acontecer. Às vezes Deus dá direções assim, tira do banco. Eu já ouvi pessoas dando testemunho na época do Collor, que Deus deu a direção assim, falou para ele, tira o dinheiro do banco. Ele falou, que? Tá louco? Mas a pessoa era uma cristã de Deus, foi lá, cristã de Deus, né? Cristã, será que tem cristã que não é de Deus? Fala o irmão do lado, muita. Tirou o dinheiro, não entendeu nada, veio o plano. Adivinha o que aconteceu com essa pessoa? Ficou rica. Amém? Deus se preocupa com você, querido. Ele te dá direções. O problema é que às vezes tem que ser do meu jeito. E Deus está falando, não tem que ser do seu jeito, tem que ser do meu jeito.
Mudou, vem para cá. Vem para cá. E essa sensibilidade é só Deus que te dá, querido. Deus dará instruções às pessoas para que o ajudem em crises financeiras. 1 Reis 17, versículo 9. Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, onde ordenei uma mulher que te dê comida. Meu irmão, uma vez em São Paulo, um cara olhou para mim e falou assim: Bigardi, quanto você deve? E não é conta normal, água, luz, aluguel, prestação. Coisas que ficaram para trás. A Viviane levantou uma cadernetinha e falou: devo isso. Na época dava 12 mil, era isso, né? 12 mil, aí ele falou: passa a régua, divide por 10, e durante 10 meses eu vou te dar o valor para você quitar isso. E nunca mais a gente entrou em dívida, porque Deus usou uma pessoa para nos ajudar. Meu irmão, se alguém chegasse para você hoje e dissesse: eu quero te ajudar, você sabe o quanto você deve? Deixa eu... Eu te pergunto, você que não tem um salário fixo, quanto você ganha por mês? Ganha um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quanto você ganha? Quanto você gasta? Se você não tem essas respostas, como você quer que alguém te ajude? Vocês estão aqui? Estou acabando, gente, estamos quase chegando, mas por favor, me ouça. Essa escola pode mudar a tua história, amém? Pode dar uma glória a Deus por isso? Deus sempre recompensa a conduta e o comportamento santo com provisão financeira. Fala para o irmão do lado: Deus recompensa a santidade. Salmos 84, versículo 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Meu Deus. Pastor, eu não acredito nada disso. Estuda a tua vida financeira e depois vê por que anda desse jeito. Você só recebe da unção que você... Deus ordenou que tudo o que Ele criou que se multiplicasse e aumentasse. Gênesis 1, versículo 11, 20 e 22. Vamos ler porque é grande, passa... Deus ordenou que as pessoas se multiplicassem. Gênesis 1, 28, não vou ler também. Deus recompensa até mesmo a produtividade com crescimento. Mateus 25, 23, diz o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Amados, meu Deus, quanta coisa eu pus aqui. Eu vou passar, tá? Última, Deus experimenta um prazer enorme quando você prospera financeiramente. Salmos 35, 27. Salmos 35, 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se alegra com a prosperidade do seu servo. Salmos 35, 27. Sabia que Deus se alegra quando Ele vê alguém crescendo? 4 pessoas disseram amém. Então vamos lá, para terminar hoje. Tenho mais 2 coisinhas para mostrar. O que é prosperidade então? Nota isso, quando alguém te pergunta: prosperidade? O que é prosperidade? Vai lá. Prosperidade é ter o bastante da provisão divina para completar uma tarefa. Então, se Deus te chamou para fazer grandes coisas, Ele vai te suprir com grandes coisas. Amém? É só isso. Terceira João 1, versículo 2 diz: amado, acima de tudo faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Amados, a palavra de Deus está cheia de exemplos de pessoas, de líderes que cresceram financeiramente. Abraão, Davi, Salomão, e a busca de cada um deles foi recompensada em todas as áreas da sua vida. A Bíblia diz de um homem que um dia ele plantou e Deus prosperou ele. Plantou Isaac naquela terra, prosperou, ficou riquíssimo. Sabe o que eu creio, queridos? Que nós estamos vivendo dias aonde mais do que nunca você vai precisar crescer nessa área, porque o bicho está pegando para o lado dos cristãos, amém? Fala para o irmão do lado: nós estamos vivendo os últimos dias. O bicho está pegando, é sério. Se você começar a ver mesmo e estudar,
é que você vem aqui na igreja, o meu papel é te incentivar, te encher de fé. Porque se a gente for começar a fazer estudos sobre o que está acontecendo, você vai desanimar se a gente não te injetar fé. Mas está acontecendo. Só que Deus também diz que ia chegar uma hora que nós estaríamos comprando de nós mesmos, que as coisas estariam acontecendo no meio dos cristãos, porque iriam bloquear nossas intervenções, as nossas ações econômicas. Eu estou sabendo de um grupo europeu de cristãos que já montaram um banco para cristãos. Um banco para cristãos. Por quê? Porque eles sabem que vai chegar uma hora, se você for estudar a Bíblia, você vai ver que você vai ter que ter algumas marcas no teu corpo para poder ter acesso a transações bancárias. E nessa hora, aonde você vai estar? Achando que é errado ainda Deus te prosperar para poder sustentar os teus irmãos? Meu irmão, é sua vez de dar uma virada na tua vida. Amém? É a sua vez, porque ninguém pode fazer isso por você. Ninguém é responsável pela tua vida financeira, a não ser você mesmo. Você não está servindo. Fala para o irmão do lado, você não está servindo a um Deus descuidado, a um Deus insensível. Amém? Então, o último slide. Você só vai começar a prosperar quando você começar a crer que esse é o desejo de Deus para você. Vamos ler todo mundo junto? Você começará a prosperar. Amém? Não tem outro método. No dia que você acredita, Deus, é isso que o Senhor tem para mim? Me dá um coração cada vez mais dependente. Meu irmão, e o segredo está aqui, ó. Quanto mais você crescer na sua vida, em todas as áreas, como líder, como marido, por aí vai, inclusive financeiramente, mais de joelho você tem que andar. Porque se o dinheiro vem dele, é ele que vai te dar direção. Porque gente para pedir ajuda vai estar assim, ó. E nem todo mundo que vem te pedir ajuda, Deus quer ajudar. E se você tentar ajudar alguém que Deus está batendo, você vai apanhar junto. Aonde eu tenho discernimento? Na oração. Tem gente que Deus vai falar, cara, não ajuda, sou eu. E tem gente que Deus vai falar assim, dá o teu carro para ele, eu quero que você faça isso. E você vai ter que obedecer as 2 horas. Na hora de não dar e na hora que Deus pedir coisas grandes. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, essa escola de excelência, ela nasceu para que nós cresçamos em excelência, em todas as áreas da nossa vida. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, nos ajude a crescer na visão que o Senhor tem nos dado, nos ajude a crescer como líderes, nos ajude a impactar nossas cidades, a impactar nossas casas, nossas famílias, a nós mesmos. Queremos crescer em Ti e nós queremos dizer, acreditamos que o Senhor tem o melhor para nós. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus, a crescer, mas continuar dependente de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas a Ele.